O ministro Deori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, homologou a delação premiada no senador Delcídio do Amaral, ex-líder do governo, que hoje pediu desfiliação do PT. Delcídio implica a presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula, o vice-presidente Michel Temer, do PMDB, o presidente do Senado, Renan Calheiros, também do PMDB, e o senador Aécio Neves, do PSDB. E informa que o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, ofereceu dinheiro para evitar a delação. No documento, Delcídio revela o teor de 2 conversas entre Mercadante e um assessor da confiança do senador, José Eduardo Marzagão. Os áudios gravados pelo assessor foram entregues à Procuradoria-Geral da República. Neles, o ministro da Educação oferece apoio para custear a defesa do senador. É o seguinte, eu me disponho, já te falei isso reservadamente, de ir, eu faço uma agenda no Mato Grosso do Sul, tenho que vir visitar a universidade, o instituto. Eu falo, Mike, eu quero sair para... Outra vez ela fez um jantar para mim, quando eu fui lá fazer uma agenda, ela fez um jantar na casa. Então eu gostaria de passar aí, dar um abraço e tal, se tiver espaço. Só que você tem uma ideia? Estão vendendo a casa. Para não ficar exposto. Não, até para arrecadadinho. Os carros, a casa, a fazenda, porque é da mãe e do irmão, então lá não vai mexer, porque é dele. Aliás, o irmão está vindo aí para tratar desses assuntos, assunto financeiro mesmo. Patrimônio da família. Patrimônio, as dívidas que ele tem. Você tem uma ideia da situação dele? O salário dele tem consignado. O salário do Delcídio tem empréstimo consignado, que ele está pagando. Bom, isso aí também a gente pode ver o que a gente pode ajudar na coisa de advogado, essa coisa, não sei. Então, mas agora você tem que dizer o que eu posso ajudar. Só estou aqui para ajudar, não quero nem que... Veja o que eu posso ajudar. Em outro momento, o Mercadante diz que Delcídio seria um agente de desestabilização, caso colaborasse com o Ministério Público Federal e Poder Judiciário. Mercadante promete conversar ainda com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, para convencê-lo a acolher o pedido de relaxamento de prisão de Delcídio durante o recesso do Judiciário. Eu vou tentar um parecer jurídico que tente encontrar uma brecha para que o Senado se pronuncie junto ao Supremo pedindo o relaxamento da prisão, que ela não se justifica mais. Acho que esse é o caminho que eu vejo. Vou estudar e te dou um retorno de hoje para amanhã. Isso, porque o problema é que o dia D é terça-feira. Tá. E se passar a terça-feira e não sair, só ano que vem. Não, mas o presidente vai ficar no Brasil. Também precisa conversar com o Lewandowski, eu posso falar com ele, para ver se a gente encontra uma saída. Mas eu vou falar com o ministro do Supremo também. Na delação, Delcídio afirma acreditar que Mercadante agiu como emissário de Dilma Rousseff em função da confiança que a presidente da República tem no ministro. A delação premiada do senador Delcídio do Amaral foi homologada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Deori Zavascki. O documento divulgado hoje tem 255 páginas. São 21 termos que citam políticos de vários partidos. Pelo acordo firmado, Delcídio terá que ressarcir os cofres públicos em R$1,5 milhão de reais. Ele foi preso em novembro acusado de atrapalhar as investigações da Lava Jato. Solto em fevereiro por ordem do STF, passou a cumprir prisão domiciliar. Com base na delação do senador, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pode pedir novas investigações no STF. Na delação, Delcídio cita a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. Delcídio diz que Dilma sabia do esquema de desvio de dinheiro na Petrobras e dos problemas envolvendo a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, quando presidiu o Conselho da Petrobras. Segundo o Tribunal de Contas da União, a refinaria teria causado prejuízo de cerca de $800 milhões. Como presidente da República, Dilma também teria tentado interferir nas prisões da Operação Lava Jato ao nomear Marcelo Navarro para o Superior Tribunal de Justiça. Em conversa com o senador, Navarro teria se comprometido a votar pela soltura de empreiteiros presos. Delcídio disse ainda que a presidente Dilma atuou para que Nestor Cerveró, ex-diretor da Petrobras, preso em Curitiba, fosse mantido na direção da estatal. A presidente, segundo o senador, indicou Cerveró para a diretoria financeira da BR Distribuidora.
Delcídio do Amaral afirmou ainda que o ex-presidente Lula também tinha conhecimento do esquema de corrupção na Petrobras e que ele agiu diretamente para obstruir as investigações da Operação Lava Jato, sendo o mandante dos pagamentos que o senador ofereceu à família de Cerveró e que resultaram na prisão dele em novembro. Na delação, ele cita que em 2006, Lula e o ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil, Antônio Palocci, teriam articulado um pagamento de R$200 milhões ao publicitário Marcos Valério para que ele não dissesse o que sabia durante o processo do mensalão petista. Delcídio disse ainda que o ex-presidente Lula tinha medo da CPI do CARF, na época instalada no Senado. A Comissão Parlamentar de Inquérito investigava esquema de corrupção no órgão ligado ao Ministério da Fazenda e poderia chegar a suposta corrupção no lobby da compra de medidas provisórias. O senador também cita o vice-presidente Michel Temer no acordo de delação pelo menos 2 vezes. Segundo ele, Temer teve grande influência na indicação de Jorge Zelada na área internacional da Petrobras. O ex-diretor é apontado como elo do PMDB no esquema de corrupção na Petrobras e foi condenado na Lava Jato a 12 anos de prisão. Envolve ainda o vice-presidente em um suposto escândalo de aquisição ilícita de etanol na BR Distribuidora entre 1997 e 2001, na gestão de Fernando Henrique Cardoso. Segundo Delcídio, o operador do esquema seria João Augusto Rezende Henriques, ex-diretor da subsidiária e atualmente preso no Paraná. Delcídio disse que o padrinho de João Henriques no esquema do etanol foi Michel Temer. Foram divulgados outros detalhes do acordo de delação premiada feito por Delcídio do Amaral. Pelo acordo, Delcídio pode continuar exercendo o mandato de senador e a pena foi limitada em, no máximo, 15 anos de prisão que ele deve cumprir em regime semiaberto domiciliar, ou seja, tendo de dormir em casa por pelo menos 1 ano e meio. Delcídio também não pode manter contatos reservados com outros réus da Lava Jato. Ele só pode se relacionar com essas pessoas por força de atividade parlamentar e sempre deve ter testemunhas das conversas. O acordo também permitiu o parcelamento em 10 anos da multa de R$1.500.000 que foi aplicada ao senador. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, chamou de delírio a delação premiada do senador Delcídio do Amaral. Renan disse ainda que não foi procurado pelo ministro Aloysio Mercadante para tratar de assuntos relacionados a Delcídio. Na delação, Delcídio afirma que Mercadante prometeu interceder junto a Renan e ao ministro Ricardo Lewandowski, o presidente do Supremo Tribunal Federal, para ajudarem a libertá-lo da prisão. Renan disse que não foi, nem poderia ter sido, procurado por Mercadante para tratar de uma proposta a ser apresentada à Justiça que poderia garantir o relaxamento da prisão de Delcídio. Segundo ele, são totalmente improcedentes as citações. Eu não acompanhei os desdobramentos dos fatos com relação ao ministro Mercadante. Eu só posso dizer que com relação a mim, ele não falou, não falaria, não teria absolutamente nenhum sentido e a decisão que o Senado tomou foi uma decisão favorável à decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho nenhuma preocupação com essas delações, muito mais com a delação, com o delírio do senador Delcídio do Amaral. A assessoria de Lewandowski informou que ele jamais manteve qualquer tipo de conversa nos termos citados no depoimento. E que, como presidente do STF, o ministro sequer tem poder decisório sobre os feitos citados. Na sua delação, o senador Delcídio do Amaral acusa o presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, de receber propina de Furnas, subsidiária da Eletrobras. Delcídio não sabe precisar quem teria recebido valores de Furnas, mas disse que Dimas Toledo, então presidente da estatal, fazia pagamentos e um dos beneficiários dos valores ilícitos, sem dúvida, foi Aécio Neves. Delcídio declarou ainda que Dimas Toledo tinha vínculo muito forte com Aécio e que sua indicação para o cargo teria partido do Tucano, junto ao PP, durante o governo Fernando Henrique Cardoso. O doleiro Alberto Youssef já havia declarado que Aécio indicou Dimas e que recebia propina de Furnas. Mas, por falta de provas, o Procurador-Geral da República não pediu nenhuma investigação sobre o caso.
Num outro trecho da declaração, Delcídio acusou Aécio de atrasar o envio de dados do Banco Rural para a CPI dos Correios, que investigava o mensalão petista, para maquiar os dados. Na época, Delcídio era o presidente da CPI. Segundo o senador, a maquiagem consistia em apagar dados bancários comprometedores que envolviam Aécio Neves, Clésio Andrade, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e Marcos Valério. Naquele período, Aécio era governador de Minas e Clésio Andrade era o vice. Valério foi operador do mensalão do PT e foi condenado a mais de 40 anos de prisão. Delcídio citou também ter ouvido do ex-deputado José Janene, do PP, morto em 2010, que o senador Aécio Neves era beneficiário de uma fundação sediada no exterior, da qual o tucano seria dono ou controlador de fato. A instituição estaria no nome da mãe do tucano ou do próprio Aécio Neves, e a operação financeira teria sido estruturada por um doleiro do Rio de Janeiro. Em nota, Aécio Neves classificou as citações a seu nome como mentirosas e disse que elas não se sustentam na realidade e que apenas se referem a assuntos comentados por terceiros. Voltamos a falar sobre a Operação Lava Jato no Senado. E na Câmara dos Deputados, os parlamentares comentaram a delação premiada do senador Delcídio do Amaral. O maior impacto foi causado pelo trecho em que Delcídio mostra que o ministro Aloysio Mercadante tentou comprar o silêncio dele. A oposição afirma que vai reforçar a luta pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. O senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, disse que Mercadante deve ser preso e que se Dilma não tomar providência alguma, ela se torna cúmplice do crime. É óbvio que todos nós imaginamos a presidente não se calará diante desses fatos. Mas o que fica visível é essa tentativa de obstrução dos trabalhos da Justiça e, obviamente, de instituições que realizam a investigação judiciária, a Polícia Federal, o Ministério Público, culminando com a ação da Justiça Federal. O senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, disse que Mercadante deve ser tratado como foi Delcídio, quando se envolveu em episódio parecido. Esta gravação ela é de uma gravidade semelhante àquela que foi feita pelo filho do Nestor Severo em conversa com o senador Delcídio Amaral. Como tal, nós aguardamos que tenha o mesmo desfecho que se teve na ação específica que tratou da prisão do senador Delcídio Amaral. Esta é exatamente a decisão que nós esperamos e o que a sociedade brasileira deseja. De acordo com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, Aloysio Mercadante deve renunciar até que sejam esclarecidas as suspeitas levantadas contra ele na Operação Lava Jato. Marco Aurélio lamentou que hoje há um apego maior aos cargos e que, por muito menos, Henrique Hargreaves, então chefe da Casa Civil do presidente Itamar Franco, deixou o cargo para que fossem apurados os fatos e depois retornou. Em uma entrevista coletiva em Brasília, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, negou ter tentado impedir o senador Delcídio do Amaral de firmar o acordo de delação premiada na Operação Lava Jato e isentou a presidente Dilma Rousseff de qualquer responsabilidade no episódio. Ela desconhecia isso. Isso aqui é um ato pessoal meu, uma responsabilidade inteiramente minha e eu tomarei as medidas necessárias. Estou encaminhando, não sei ainda, porque o advogado está preparando, ao Procurador-Geral da República e ao Presidente Supremo, me colocando inteiramente à disposição de esclarecer o que for necessário e estou aqui pedindo para vocês que publiquem o que não foi transcrito, que é absoluta. Só dá para fazer coisa na legalidade, com transparência, com consistência, porque senão não vai prosperar. Vocês querem uma coisa mais clara do que isso? Eu não tinha nenhuma intenção de interferir no que quer que seja. Eu só chamei para ter um gesto com a família, que era o início da conversa. Ele vai tentando induzir uma pauta mas mesmo assim não consegue, porque eu não me prestei a esse papel. Em nota, o Palácio do Planalto disse que a presidente Dilma Rousseff repudia com veemência e indignação a tentativa de envolvimento do seu nome na iniciativa pessoal do ministro Aloysio Mercadante. O ex-presidente Lula está em Brasília e se reúne neste momento com a presidente Dilma Rousseff. Eles discutem um possível cargo de ministro para Lula no governo.
A oposição promete recorrer à justiça se o ex-presidente Lula realmente ocupar o ministério do governo Dilma. A nomeação não tem outro objetivo senão blindar o Lula para o STF. Isso é um absurdo, isso é um escárnio, isso é um tapa na cara da população brasileira. O vice-líder do PT na Câmara dos Deputados afirma que não existe impedimento legal para que Lula vire ministro. Se o presidente Lula vier para o governo, isto vai impedir possíveis investigações sobre ele? Não. As investigações continuam, só que em outro fórum, no fórum do Supremo Tribunal Federal. Qual é o problema? Em entrevista à Rádio Estadão, o ministro Marco Aurélio Mello negou que o Supremo Tribunal Federal possa ser benévolo com Lula caso ele assuma o ministério. Marco Aurélio afirmou que não considera que nomeação do ex-presidente obstrua a justiça, conforme argumenta a oposição.